A paz do Senhor. É um prazer estar novamente entrando na sua casa para meditarmos na palavra de Deus. E eu queria tratar de um tema muito especial com você nesse dia. Pegue sua Bíblia, abra ela na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, e nós vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 17. Está assim escrito na palavra de Deus. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria, neste dia, falar com você sobre um olhar renovado sobre os erros do passado. Um olhar renovado sobre os erros do passado. O passado pode ser um grande amigo ou um terrível inimigo. Como feridas deixam sinais, o passado deixa suas cicatrizes. Talvez você esteja marcado pelo passado, escravizado às más lembranças. Existem pessoas que patinam no atoleiro do passado e não saem do lugar na sua vida presente. Isto ocorre, em geral, por não lidar bem ou lidar de maneira errada com as más lembranças. Adota-se, em geral, dois extremos. Ou o passado é tudo, ou o passado é nada. Quando o passado é tudo, as pessoas, como porcos na lama, ela revolve-se no seu passado. Ela vive mexendo no seu passado. Quando o passado é nada, joga-se a sujeira das más lembranças para debaixo do tapete. O problema é que num ou noutro caso, alguma coisa não fica cheirando bem. O passado volta à tona cedo ou tarde para assombrar aquele que está escravizado a ele. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, nos mostra uma maneira renovada de olhar para o nosso passado, para as más lembranças. O texto que acabamos de ler é um trecho da carta de encorajamento do apóstolo Paulo ao temeroso jovem Timóteo. Nesse trecho, nessa passagem da carta, o apóstolo Paulo mostra a Timóteo como olhar para o passado com os óculos do Evangelho, de uma maneira renovada, de uma maneira diferente. Paulo diz nos versos 12 a 13 o seguinte: a mim que anteriormente, que no passado, que dantes, fui blasfemo, fui perseguidor, fui insolente, alcancei misericórdia e a graça de Deus transbordou sobre mim. O apóstolo Paulo aqui nos mostra que ele nem vive no seu passado, ele nem vive mergulhado no passado, enxafurdado no passado. O passado do apóstolo Paulo não é tudo para ele. Mas também com esta declaração, relembrando o seu passado de pecado, o apóstolo Paulo também nos mostra que ele também não se esconde do seu passado. Ele não afoga o seu passado, ele não reprime o seu passado para o fundo da sua consciência. Na verdade, Paulo nem se chafurda no seu passado, nem nega o seu passado. Paulo, na verdade, está em paz com o seu passado. Ele está em paz com as suas lembranças, porque ele encontrou uma paz segura e firme em Deus, na paz de Deus.
Paulo pode falar do passado com tristeza. Fui blasfemo, fui perseguidor, fui insolente. Mas ao mesmo tempo, no mesmo fôlego, ele supera essas más lembranças com alegria no Evangelho e na misericórdia de Deus. A mensagem de hoje é esta: mostrar para você, você que luta com o seu passado, que luta com más lembranças, um modo novo de olhar e superar estas más lembranças, através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo mostra aqui, então, uma maneira de olhar o passado. Paulo não exige que você esqueça seu passado. Paulo não faz isso. Paulo não tenta esquecer o passado dele, adotando uma atitude de que o passado é nada, empurrando as coisas para debaixo do tapete. Não. Um texto mal interpretado do apóstolo Paulo é Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Quando lá está escrito: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aqui nesse texto, Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, Paulo não está falando de esquecer o seu passado de perseguidor da igreja, de insolente. Tanto é verdade que em diversas passagens das cartas que ele mesmo escreveu, ele faz questão de lembrar-se do seu passado. O que Paulo está fazendo aqui em Filipenses 3 não é ordenar o esquecimento do passado. Paulo está mostrando que ele se esquece é da sua confiança na religião judaica, de que ele era hebreu de hebreus, de que ele era da tribo de Benjamim. O que ele quer se esquecer é da sua confiança na religião judaica para confiar plenamente em Cristo. Portanto, Paulo não exige e nem força você a esquecer-se do seu passado, a reprimir as suas más lembranças. Porque quando você reprime más lembranças, quando você reprime o seu passado, o que acontece é que, cedo ou tarde, essas más lembranças voltam para assombrar você. Veja que no texto, Paulo lembra do passado dele. Paulo não nega as suas lembranças ruins. Ele era perseguidor, ele era opressor, ele era insolente. O que Paulo está nos ensinando aqui é encarar o nosso passado, é olhar com honestidade para as nossas más lembranças, com confissão e com sinceridade. Paulo, portanto, não pede para você esquecer do seu passado. Mas Paulo também não fica atolado no seu passado. Ele não fica revolvendo-se no seu passado. Ele não fica mergulhado no seu passado. Paulo dá um certo peso às suas lembranças. Porém, coloca mais peso, coloca maior razão em Deus e em sua graça. Este é o argumento central do apóstolo Paulo neste trecho para nos ensinar a olhar com um olhar renovado para o nosso passado. E o argumento é o que nós conhecemos como argumento a fortiori. O argumento a fortiori significa com maior força, com maior razão, com mais forte razão. O que Paulo está fazendo é o seguinte: eu tenho razão em me entristecer pelo meu passado. Afinal, eu fui blasfemo, eu persegui a igreja, eu fui insolente. Há uma razão em olhar com tristeza para o meu passado. Porém, eu tenho mais razão, eu tenho mais forte razão, eu tenho maiores motivos para me alegrar na graça e na misericórdia de Deus. Paulo não pede para você esquecer do seu passado. Paulo pede para você dar o devido peso a ele, mas colocar mais peso no poder, na graça, na misericórdia e na salvação em Cristo Jesus. Paulo diz: fui blasfemo e perseguidor, mas alcancei misericórdia, e grande misericórdia. Paulo diz: fui ignorante e incrédulo, mas a graça de Deus transbordou sobre mim. Paulo diz: sou o pior dos pecadores, mas Jesus teve grande paciência para comigo. Paulo diz: esse é o meu triste passado, mas este é o Deus glorioso que modificou a minha vida, modificou o meu presente e prepara um grande futuro para a minha história. É assim que você deve encarar o seu passado. O que Paulo fez foi ajustar as lentes dos óculos do Evangelho e passar a ver o seu passado com maior clareza, com maior nitidez, olhando, sim, para as suas falhas, para os seus erros, mas desfocando elas e dando atenção, foco para o que Deus estava fazendo, para a graça de Deus, para a glória de Deus. Por isso, com base neste ensino,
com base nesta palavra, eu convido você a ajustar os óculos do Evangelho nos seus olhos e olhar de forma diferente para as suas lembranças, vendo em Deus 3 coisas. Vendo em Deus uma gratidão maior do que a sua vergonha. Versos 12 a 14. Vendo em Deus um arrependimento maior do que o seu orgulho. Versos 15 a 16. E vendo em Deus uma adoração maior do que qualquer outra coisa. Verso 17. Ajuste os óculos do Evangelho. Passe a olhar com um olhar renovado para o seu passado. Veja uma gratidão maior do que a sua vergonha. Veja um arrependimento maior do que o seu orgulho. E veja uma adoração maior do que qualquer outra coisa. É assim que devemos olhar o nosso passado. Então, em primeiro lugar, vamos ver uma gratidão maior do que a nossa vergonha. Verso 12 a 14. Veja o que Paulo diz aqui. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Veja que Paulo está profundamente agradecido pelo que Deus fez com ele. Paulo não esquece do seu passado, mas a gratidão de Deus é maior do que a sua vergonha, é maior do que a vergonha do seu passado. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, ele diz. Me considerou fiel, ele acrescenta. Sim, ele lembra. Eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente. Mas, e nas cartas de Paulo você sempre encontra um mas. É o mas da virada. Mas Cristo foi misericordioso para comigo. Cristo foi bondoso para comigo. Sabe, queridos, a má lembrança tem a sua função. A má lembrança tem a sua utilidade. A má lembrança por nossos pecados traz quebrantamento, esvaziando o nosso orgulho. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: lembras-te de onde caiu, arrepende-te e pratica as obras do começo, as obras de amor. Lembrar do passado, ainda que com certa tristeza, faz bem ao nosso coração, para o nosso quebrantamento. A questão não é negar as más lembranças, a questão é olhar direito para elas, lembrando nelas, nos nossos erros e falhas, e encontrando neles a motivação para andarmos corretos diante do Senhor. A má lembrança pelos pecados dos outros nos experimenta no sofrimento e no perdão, porque isso pode acontecer. Você pode ter lembranças pelos seus próprios erros, e você pode ter lembranças pelos erros de outros em relação à sua pessoa. As lembranças pelos nossos próprios erros quebrantam o nosso coração. E a lembrança pelos erros dos outros em relação a nós nos habilita no sofrimento, nos experimenta no sofrimento e cria em nós a oportunidade para o perdão. Lucas capítulo 23, 34 diz que Jesus, no alto da cruz, olhando para aquilo que estavam fazendo com ele, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lembrar-se do que os outros fizeram contra nós, mas lembrar-se segundo a graça de Deus, nos ajuda a perdoar e a encontrar paz em nosso coração. Além da lembrança ter uma utilidade, além da lembrança ter uma função, nós precisamos entender uma coisa: a lembrança deve ficar desfocada pela gratidão ao amor de Cristo Jesus. Você deve desfocar essa lembrança. Ela não tem como sair do seu coração, mas você deve olhar mais para a graça de Deus, para a gratidão de Deus. Paulo lembra que ele recebeu força no passado. Ele recebeu força de Jesus. Moisés disse aos israelitas em Êxodo capítulo 13, versículo 3: lembra-se deste dia, o dia em que saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo lembra que ele era um perseguidor, um blasfemador, um insolente, mas ele lembra que ele achou graça em Deus e Deus deu força a ele, para ele superar as dificuldades do seu passado. Lembre-se do seu passado, mas lembre-se da força que Deus tem dado a você. O Moisés diz para o povo de Israel lembrar que Deus os libertou da escravidão do Egito com mão forte.
E esta é uma lembrança que temos ter de Cristo. Lembrar que com mão forte, com mão poderosa, na cruz do Calvário, Deus nos livrou do pecado, nos livrou da morte. E o nosso coração deve ser cheio de gratidão para com isso. Sabe, lembrar da maneira como Deus nos ajudou, nos ajuda também a focar os problemas que ainda vamos enfrentar. Davi, quando teve que enfrentar Golias e foi questionado sobre se conseguiria, ele lembra do seu passado. Ele lembra que Deus o livrou de um urso e de um leão. Deus foi bondoso para com ele no passado, deu força para com ele no passado e com certeza dará força a ele para enfrentar Golias. Talvez você tenha que enfrentar certos Golias desses dias. E talvez as lembranças do passado, as más lembranças do passado, o fazem fraquejar, o fazem ter falta de fé. Lembre-se de como Deus fortaleceu os seus joelhos no passado. Lembre-se de como Deus fortaleceu as suas mãos no passado. Lembre-se de como Deus entregou o seu filho por você no passado. E ganhe força nisso para enfrentar os gigantes de agora. Receba a força do Senhor. Paulo lembra que ele foi considerado fiel, glórias a Deus. Mesmo tendo sido um perseguidor da igreja, Deus o considerou fiel. O autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não vai se lembrar do seu pecado. Deus não vai se lembrar das suas falhas. Deus não se lembra que Paulo era um perseguidor, que Paulo era um insolente. Deus não lança o pecado em rosto. Se ele não lança, você também não deve fazê-lo. Você também deve esquecer do seu passado nesse sentido. Ele não deve controlar a sua vida. O seu passado deve ser um bom professor e não um terrível carrasco. Olhe para o seu passado, mas veja que Deus não lança mais ele em rosto a você. Esqueça-se dele e prossiga adiante. Sabe, queridos, você se lembra que não merecia? Você se lembra que não merecia esta salvação? Você se recorda que você não merecia esta salvação em Cristo? Mas mesmo assim Deus deu a você. Nós não merecíamos tão grandiosa salvação, mas Deus nos concedeu com toda a sua graça. Alegre o seu coração nisso. Lembre-se dessas coisas. Paulo lembra também que ele foi designado para um serviço. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, diz que nós fomos restaurados, regenerados para boas obras que já estavam preparadas para nós. Deus tem um propósito para você, e é bem possível que Ele use o seu passado como um instrumento para abençoar aqueles que estão enfrentando coisas muito parecidas. O apóstolo Paulo diz que com as consolações com que somos consolados, é a maneira como consolaremos os outros. E neste mesmo texto que lemos aqui hoje, Paulo também diz que Deus demonstrou grande paciência para com ele, usando ele como um exemplo para aqueles que ainda haveriam de crer. Talvez o seu passado, as suas memórias sirvam de um instrumento, agora redimidas, transformadas, para mostrar a outros que sofrem as mesmas coisas que você sofreu, que eles podem ser consolados, que eles podem ser transformados, e Deus usará você como um instrumento poderoso na terra, como um instrumento poderoso na sua igreja. Por isso, tenha uma profunda gratidão a Deus, que a sua gratidão por Cristo seja maior que a sua vergonha do seu passado. Sabe, queridos, a nossa gratidão a Deus tem que ser maior do que as nossas lembranças. Quando tratamos do passado, pelo menos podemos, em síntese, não exaustivamente, mas em resumo, classificar o passado em 4 categorias. Nós temos o passado inocente, seguido de boas reações. É aquela pessoa que sofre por um passado que ela não deu causa, um sofrimento que não foi causado por ela, e ela reagiu bem a isso. Nós também podemos ter o passado inocente, seguido de más reações. É aquela pessoa que sofre por um problema no passado, que ela não deu causa, mas ela reagiu mal a essa situação. Nós podemos ter um passado culpado, mas que encaramos com más reações. E nós podemos ter um passado culpado, causado por nossos erros, mas que temos em relação a ele boas reações. Vejamos, por exemplo, essa questão do passado inocente, seguido de boas reações. Pense, por exemplo, em José. José teve o seu passado marcado, teve feridas no seu passado, cicatrizes no seu passado.
Ele foi rejeitado pelos irmãos, foi jogado num poço, vendido como escravo, assediado pela esposa do seu chefe, foi parar na prisão injustamente e foi esquecido por aquele que ele ajudou dentro da prisão. Era para José viver amargurado pelo seu passado. Era para José, em cada um desses episódios, ter reagido mal a ele. Quando a esposa do seu chefe assediou ele, ele poderia muito bem ter racionalizado aquilo e pensado: meus irmãos me largaram, me venderam como escravo, me jogaram no poço, Deus me abandonou, porque eu não poderia desfrutar agora de uma possibilidade de crescer neste novo lugar. Mas não, ele rejeita aquela sedução. Ele diz: não pecaria contra Deus e contra meu chefe. Ele não reage mal ao seu passado, ele não reage mal às lembranças do seu passado. E por que ele faz isso? Porque ele crê profundamente que Deus é com ele, na graça de Deus. E o que Deus faz com a vida de José, com o passado inocente de José, restaurando a sua vida, é algo maravilhoso. No final da história, a Bíblia diz que seus irmãos chegam nele e dizem: e agora que nosso pai morreu, o que acontecerá conosco? Eles estão temerosos pelo que José pode fazer. Afinal, José tinha más lembranças dele. José tinha um passado que condenava seus irmãos. Mas qual é a resposta de José para seus irmãos? Ele diz assim: meus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou ele em bem, para que houvesse restauração e uma grande nação escapasse da fome. José olha para o seu passado e vê a mão poderosa dele restaurando todas as coisas. Ele não cai em amargura, ele não cai em mágoa, ele perdoa os seus irmãos. Talvez você que viva lembranças de um passado inocente, foi abusado, foi machucado, foi ferido, você não teve culpa disso, mas vive essas más lembranças. Talvez seja a oportunidade de você em Cristo encontrar força, encontrar misericórdia, encontrar graça para perdoar e encontrar a paz de Deus em seu coração. Mas há aquele caso também do passado inocente com más reações. E podemos lembrar aqui de Noemi. Se você não se recorda, a história se encontra no livro de Ruth. Noemi, com seu marido Aimeleque e seus 2 filhos, saem de Belém porque passavam um período de fome. Mudam-se para Moabe. Não ouvem a Deus, não consultam a Deus, e ali sofrem uma tragédia. Aimeleque, o esposo, seus 2 filhos falecem, e Noemi se vê sozinha com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Ela decide voltar para casa, ela decide voltar para Belém. No meio do caminho, ela diz para suas noras voltarem para Moabe. Orfa volta, mas Ruth decide ficar com ela. Observe que no decorrer da história, quando as 2 viúvas chegam em Belém, as pessoas começam a notar, começam a perguntar: esta é Noemi? Esta é a Noemi que saiu daqui há alguns anos? Olhe como ela volta agora, volta viúva e sem nada. E a amargura toma conta do coração de Noemi. Ela vê o seu passado, ela vê as más lembranças, ela vê a tragédia que se abateu sobre a sua família. E ela diz: não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, amargurada, porque Deus trouxe a amargura. Daqui saí ditosa, daqui de Belém saí alegre, mas estou voltando amargurada. O autor aos Hebreus diz que nós devemos tomar cuidado com a amargura, porque se ela fizer uma raiz em nosso coração, ela contaminará a todos que estão ao nosso redor. Talvez na sua família você possa estar vivendo isso, mas lembranças de um passado inocente do qual você não teve culpa, mas que você está reagindo mal a ele, não está conseguindo perdoar, vive atolada no passado, mergulhada no passado, e você vive amargurada com isso, e isso repercute nos filhos, repercute no marido, e isso, você marido que sente essa amargura pelo passado, repercute isto com broncas, com raivas, com brigas e conflitos. Você precisa revisar o seu passado, olhar para ele com uma análise humilde. Você precisa, na verdade, não pagar o mal com o mal, como diz Romanos 12, versículo 17 a 21. Você não pode desenvolver uma amargura em relação a Deus. Você não pode desenvolver uma visão bíblica errada em relação às pessoas, achando que todos são contra você. Talvez essa amargura pelas más lembranças do passado tenha desenvolvido uma visão bíblica errada sobre si mesmo, achando que você não presta,
achando que você não tem valor, quando na verdade você tem valor para Cristo, você tem valor para Deus, e Deus está trabalhando na sua vida. Você deveria, na verdade, talvez, confrontar a pessoa que te machucou no passado, ter uma conversa com ela e perdoá-la. Talvez você deveria confrontar a si mesmo e reconhecer a sua má reação em relação ao seu passado. Talvez você deveria olhar para o perdão e para a graça de Deus, que é abundante na sua vida, e confiar nela, num Deus maravilhoso que ama você mais do que aqueles que feriram você no passado. Olhe para Deus. Temos também o passado daquela pessoa que é culpada pelo que aconteceu em seu passado, mas teve boas reações. Pense no apóstolo Pedro, que negou a Jesus e estava amargurado pelo seu passado, mas quando foi chamado para Cristo para ter uma conversa com ele, e Cristo confrontou 3 vezes sobre se o amava, ele se entregou a Cristo, passou a servi-lo, passou a viver para Deus, para o Senhor. Sabe, queridos, talvez quando você não se sentir perdoado, creia nas promessas de Deus, como Pedro creu. Tenha fé no Senhor, entregue-se ao amor de Cristo como Pedro se entregou. Pedro errou no seu passado. Talvez você tenha errado no seu passado, mas tome reações corretas e entregue-se ao amor a Deus. Recorde de suas falhas, como Paulo recordou, mas também vejam a transbordante graça de Deus na sua vida. E nós temos também o passado culpado, seguido por más reações. Nós temos, por exemplo, Davi pecando contra Batseba, porém tendo más reações em seu passado, não confessando o seu passado. A Bíblia diz em um dos salmos que os seus ossos definhavam porque ele não confessava, ele escondia o seu passado, ele escondia o seu pecado. Aquele que não confessa, ele não prosperará. Talvez seja a hora de você que cometeu erros no passado, mas colocou a sujeira para debaixo do tapete e tenta negar o seu passado, reprimindo estas más lembranças. Seja a hora de encontrar uma pessoa sábia na igreja, um pastor sábio, e abrir o seu coração, abrir o coração com o seu esposo, abrir o coração com a sua esposa, deixar toda esta mágoa, este rancor derramar no seu coração, fazer como o salmista do Salmo 42, que se lembrava de como ele vivia antes em Jerusalém, seguindo a procissão. Talvez você precisa fazer como ele, porque te abates, ó minha alma, porque está tão abatida. Confia em Deus, confia no Senhor, e derramar o seu coração diante do Senhor. Confie no perdão de Deus, confie no Deus que faz novos começos em sua vida. Número 2, uma segunda lição que nós aprendemos aqui através desse texto. A primeira é: veja em Deus uma gratidão maior do que a sua vergonha. Número 2, veja em Deus um arrependimento mais profundo, um arrependimento maior do que o seu próprio orgulho. Versículos 15 a 16. Sabe, queridos, é necessário que o nosso arrependimento seja verdadeiro e profundo em Deus. Do contrário, as nossas más lembranças vão nos perseguir. Nós precisamos desse arrependimento. O apóstolo Paulo diz que tem 2 tipos de arrependimento. Tem um arrependimento que gera morte e tem um arrependimento que gera vida. O arrependimento que gera morte é uma tristeza que leva à morte, e nós chamamos isso de remorso. Esse é o arrependimento frustrado de Judas, que traiu Jesus, que o levou ao suicídio, porque não era um arrependimento verdadeiro. Não era, na verdade, uma tristeza que gerava vida, era uma tristeza que gerava morte, uma lembrança do que ele havia feito, mas que não gerava uma mudança de pensamento, uma mudança de coração. Era, na verdade, um remorso. Não era um verdadeiro arrependimento. É, na verdade, a pessoa que tem um arrependimento desse tipo, um arrependimento com uma tristeza baseada no remorso pelo que aconteceu, na verdade essa pessoa não está triste porque ela ofendeu a Deus. Ela está triste porque ela foi descoberta nos seus erros, porque ela errou. Essa pessoa não quer que Deus esqueça o seu passado. Essa pessoa, ela quer que Deus apague o seu passado. E isso não vai acontecer. Você precisa da misericórdia de Deus. O seu passado não vai ser apagado. O seu passado precisa ser redimido, transformado. O que essa pessoa não quer que Deus esqueça o seu passado. Ela quer que Deus a livre do seu passado. Essa pessoa não quer começar de novo com Deus. O que ela quer é voltar e começar do zero. Ela quer uma coisa impossível. Ela quer que Deus volte atrás e zere, apague tudo. Isso não vai acontecer. E você vai ficar preso
preso no seu passado por isso. Você precisa olhar para frente e ver Deus transformando e redimindo o seu passado, para lhe dar um novo presente e um novo futuro. O arrependimento baseado no remorso está fundamentado no orgulho. Muitos que vivem nesse tipo de arrependimento não confiam no perdão de Cristo, não estão confiando realmente no perdão de Deus. Em geral, afirmam que sofrem com as más lembranças porque não conseguem perdoar a si mesmas. Você já ouviu isso? Não, eu confio no perdão de Deus. O meu problema é que eu não consigo perdoar a mim mesmo. Sabe, um grande conselheiro cristão, ele diz que, o nome dele é Robert Jones, ele diz que na Bíblia não existe essa categoria de perdão, perdoar a si mesmo. Você não vai encontrar na Bíblia esse tipo de perdão. Então ele nos dá 5 propostas do que realmente está acontecendo na vida daquela pessoa que diz que não consegue perdoar a si mesma e vive presa, escravizada às más lembranças. As 5 propostas são essas. A pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, talvez esteja expressando uma falta de habilidade e disposição para entender e aceitar o perdão de Deus em Cristo Jesus. Talvez você diga, eu não consigo me perdoar, mas na verdade o que você não consegue é aceitar de forma profunda e plena o perdão de Deus em Cristo. Talvez a pessoa diga, eu não consigo me perdoar, mas talvez não consiga ver ou não esteja disposta a reconhecer a profundidade de seu pecado. O que ela diz é, pastor, eu não consigo me perdoar, mas ela não faz como o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto. Paulo se considera o pior dos pecadores. Ele reconhece a profundidade da sua depravação. Ele reconhece a profundidade do seu pecado. E talvez você diz que não consegue se perdoar, porque você não consegue olhar e reconhecer que de fato você errou, que de fato você é um pecador, para receber a graça e o perdão de Cristo. A pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, talvez esteja expressando desapontamento por não ter conseguido realizar um desejo especial ou cobiçoso. Você diz, eu não consigo me perdoar, mas o que talvez você não consegue é se livrar de uma memória do passado por não ter conseguido algo no seu passado. Algo que você desejava muito. Eu queria ser rico, eu queria ter um tipo de casamento, eu queria ter me casado, eu queria ter obtido uma carreira profissional, e você não obteve isso, e você fica preso a isso. E isso impede você de participar daquilo que Deus está fazendo com você agora. Livre-se dessa escolha que não deu certo. Livre-se desta possibilidade que não aconteceu e abra-se para as possibilidades que Cristo está fazendo agora na sua vida. A pessoa que diz eu não consigo me perdoar, talvez esteja tentando estabelecer o seu próprio padrão de justiça. Ela talvez se acha perfeccionista, talvez tenha um padrão elevado sobre si mesma. Ela se vê muito boa, ela não pode aceitar a palavra de Deus que diz que ela é pecadora, por isso ela não consegue o perdão de Cristo. E talvez a pessoa que diz eu não consigo me perdoar, tenha se assentado na cadeira de juiz e não aceita o próprio julgamento de Deus. Ela dá o seu próprio veredito. Aceite o julgamento do Senhor sobre a sua vida. Aceite o que Deus diz através da sua palavra sobre você. Você é um pecador, você é uma pecadora. Aceite o julgamento de Deus em Cristo, mas aceite também o perdão dele. Aceite também a graça dele. Aceite a misericórdia do Senhor. Confie unicamente no perdão e na graça de Deus. Olhe para o Evangelho. Olhe o que Jesus Cristo fez por você. Olhe para a paciência de Deus. É que Paulo diz aqui, Deus teve grande paciência para comigo. Considere a paciência de Deus em restaurar você, em cuidar de você, mesmo com todos esses anos lembrando do seu passado, amargurado e triste, Deus tem tido paciência para contigo. Ele está trabalhando na sua vida. Olhe para a paciência de Deus e veja o que Deus está fazendo e o que fará através da sua vida. Sabe, queridos, olhe para o propósito de Deus em sua vida. No verso 16, o apóstolo Paulo diz que ele serve agora de exemplo para aqueles que ainda haveriam de crer. Talvez você possa se tornar um grande instrumento de Deus para salvar e para redimir outras pessoas que também sofrem com o seu passado. E por fim, meu querido, minha querida irmã, a nossa última lição: tenha uma adoração maior do que qualquer outra coisa na vida. É o que o apóstolo termina no versículo 17.
Depois de tratar das suas lembranças e falar da grande misericórdia de Deus, Paulo explode em adoração. É aquilo que os teólogos chamam de doxologia. No versículo 17 ele diz: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Adore a este Deus acima de todas as coisas. Adore a este Deus acima dos homens. Não tenha temor de homens. Não fique preocupado com o que vão saber sobre o seu passado, com o que vão dizer sobre o seu passado. Tenha coragem de abrir o seu coração. Não tenha temor dos homens, tenha temor de Deus. Adore apenas a Ele. Raquel, esposa de Jacó, sofreu demais, porque sempre foi preferida em casa. Quando casou-se com o seu marido, não conseguia aturar o fato de que a outra mulher dele, o que era permitido na época, Lia, tivesse mais filhos que ela. Então ela faz uma declaração terrível. Ela diz assim: dá-me filhos, se não morro. Se nós substituíssemos essa palavra filhos, o que nós encontraríamos na sua vida? Dá-me uma carreira profissional, se não morro. Dá-me riqueza, se não morro. Dá-me um marido, se não morro. Dá-me um namorado, se não morro. O que é que você tem adorado mais do que o próprio Deus? Isso tem entristecido você, tem levado você para baixo, como levou Raquel. A própria irmã dela, Lia, também adorava o fato de que ela precisava amar o marido. E ela só entendeu isso no último filho, Judá, quando ela decidiu entregar-se ao próprio Deus. A Bíblia diz que o sacerdote Eli honrava mais aos filhos do que a Deus. O que está no seu coração? O que você adora mais que Deus? Talvez isso é que está prendendo o seu passado. Talvez você adora tanto o seu passado e aquilo que não aconteceu, aquilo que deveria ter acontecido, um sonho frustrado, que você não consegue viver uma vida em paz, uma vida e desfrutar de uma presença gloriosa de Deus. Deixe a adoração que não sirva a Deus e adore o Deus Todo-Poderoso. E como você faz isso? Olhe para os atributos de Deus, conheça o caráter de Deus. Paulo diz que Ele é rei. Talvez até você esteja amedrontado pelas consequências do passado. O que aconteceu no passado esteja influenciando na sua vida e você diga: como vai ser o meu presente? Como vai ser o futuro? Olhe para Deus, Ele é rei. Ele governa, Ele está no controle da sua vida. A Bíblia diz que Ele é eterno, Ele não descansa, Ele não se fadiga. Ele estava no seu passado, Ele está no seu presente e Ele já está no seu futuro. Olhe para este Deus que é único e Ele não divide a sua glória com ninguém, não divide a sua adoração com nenhum outro Deus, nem aqueles que você levanta no seu coração. Olhe para este Deus que é um Deus invisível. Embora você ache que Ele não estivesse no seu passado, Ele estava ali. Embora você ache que Ele não está aí agora, Ele está aí. Ele está perto de você. Ele conhece o seu coração. Ele sabe aquilo que você sofreu. Ele sabe aquilo pelo que você passou. Ele conhece as suas agruras e dificuldades. E Ele é poderoso para transformar todas elas. Entregue-se ao Senhor. Tenha uma gratidão maior do que a sua vergonha. Tenha um arrependimento maior do que o seu orgulho. E tenha uma adoração a este Deus maior do que qualquer outra coisa. E Deus vai restaurar as suas memórias. Coloque os óculos do Evangelho e olhe o seu passado de uma forma renovada. E siga no presente confiando em Deus. Porque muita coisa ainda há por vir através do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Ore comigo. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu te apresento as más lembranças do teu filho e da tua filha. Redime todas elas, transforme elas, Senhor, e ajuda a tua filha e o teu filho a encontrar paz com o seu passado, encontrando paz e alegria em Ti, o Deus de toda graça, o Deus de toda glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor.